Então, Júlia, vou continuar aqui o vídeo que eu tinha prometido. Eu não consegui gravar nada depois daquele, tive que fazer outras coisas, enfim. Mas estou aqui de volta para falar agora sobre como é estudar na ETESP. Porque, bom, eu sei que você está em dúvida entre a ETESP e a ETEC de Mandaki. Eu não conheço ninguém que tenha feito a ETEC de Mandaki, eu não sei como é que é a estrutura de lá, realmente não faço ideia, mas eu vou falar do que eu sei. E o que eu sei é a da ETESP. Eu tinha feito a minha inscrição no vestibulinho sabendo que eu queria estudar na ETESP, não importava muito o curso. O curso tanto faz, eu só queria estar na ETESP, porque na época que eu estava fazendo o vestibulinho, a ETESP ela estava classificada como a melhor escola pública do estado de São Paulo. Então foi por isso que eu fui para lá, independente do curso. Mas eu não sei como é que tá hoje. Depois, passada a pandemia, toda aquela crise, pode ser que o ranking tenha mudado. Então é interessante você fazer a comparação pelo ranking de desempenho das duas escolas. Na época que eu estava estudando, a melhor era a ETESP. Eu tive outra amiga que fez a ETEC de Carlos de Campos, que também era uma que tinha destaque na época, mas isso é tudo que eu sei. Agora indo para a parte de prós e contras da ETESP, acho que tanto faz a ordem. Eu vou começar falando então hoje pelos prós. Primeiro eu já falei, né, que na época que eu estudava, a ETESP era a melhor escola pública do estado de São Paulo. E por isso que ela me atraiu. O outro pró de estar estudando na ETESP é a localização, porque ela está na frente da estação de metrô Tiradentes, então você não precisava se deslocar tanto assim. Por exemplo, num dia de chuva, se você, sei lá, esqueceu o guarda-chuva, dava para correr rapidinho da estação até a escola, sem se molhar tanto, né? Você não precisava de uma condução, não precisava andar alguns minutos, é só correr e ali na entrada já estava a ETESP. Além de que, estando ali em São Paulo, perto da estação Tiradentes, tá perto de metrô, é maravilhoso, porque você consegue se deslocar para vários outros lugares. Algumas vezes os professores levam os alunos para fazer uma micro excursão em algum ponto conhecido da cidade, né, para ver alguma coisa ali sobre a matéria. Quando eu estudava na ETESP, pela localização da escola, eu consegui fazer uma pequena excursão até o Parque da Luz, junto com a professora de Geografia e uma professora de Meio Ambiente, porque a gente ia fazer uma atividade lá, e o Parque da Luz é do lado. Ali perto também tem a Pinacoteca, que é um ponto turístico muito conhecido de São Paulo, e tem também o Museu da Língua Portuguesa, que é muito provável que vocês tenham uma aula de português ali no museu. Eu não tive, porque na época que eu tava, o museu tava em reforma, mas agora ele já tá aberto ao público. Nas proximidades também tem outras escolas, então é um ambiente que é bem tranquilo de você encontrar estudante, né? Tem o Liceu de Artes e Ofícios, que é a escola particular, super famosa de São Paulo. E também tem uma escola infantil. Então dá um pouquinho mais de segurança saber que tem vários estudantes pela área, né? Porque tem uns bairros de São Paulo que é meio ruim. Além disso, a ETESP ela tem muitos laboratórios para os cursos técnicos. Tinha o laboratório que era só para o curso de edificações, outro laboratório só para o curso de eletrônica, outro só para desenvolvimento de sistemas, mas o de meio ambiente não tinha um laboratório próprio. A gente dividia o mesmo laboratório de química com todo mundo que fazia o ensino médio. Só o curso de meio ambiente que não tinha um próprio. Só que enquanto eu estive por lá, a coordenadora estava lutando e fazendo de tudo para que MA tivesse o próprio laboratório técnico. Não sei se ela conseguiu, né? Ao longo desses anos eu não sei. Mas o laboratório de lá, mesmo que compartilhado com o ensino médio, ele tinha muitos equipamentos.
Não lembro de ter nenhuma aula de laboratório no parto, não sei, eu tive, foi, sei lá, para ver se o arroz tinha amido. Mas esse foi o máximo. Mas lá na ETESP, no curso de meio ambiente, tem uma aparelhagem muito grande, muito diversa. Agora indo para a parte do contra. A primeira coisa que eu tenho a apontar como contra na infraestrutura da ETESP é que ela é de fato meio precária. Apesar de ser a melhor escola pública de São Paulo, ela tem muitos problemas de infraestrutura. O campus a gente dividia com a faculdade FATEC, então tinha a parte do ensino médio e tinha a parte da faculdade. A parte da faculdade é restrita, você não pode entrar lá. Se eu não me engano, são 2 prédios. E tinha mais outros 3 prédios só para o ensino médio. Os prédios eram o Torres, o principal, ali ficam as salas de aula mais arejadas, fica o laboratório de meio ambiente e o anfiteatro também. Tinha o Hipólito ficava mais outras salas de aula e o refeitório, que era o bandejão. E às vezes o cheiro do bandejão subia para a sala de aula e não era muito legal ter aquele cheiro de feijão no meio da aula de matemática. E também tem um outro prédio que se chama Mafei. Esse era o piorzinho de todos. O apelido dele era Mal Feito, porque ele não tinha praticamente ventilação e era o prédio que eu tava quando eu estudei por lá. Por isso que eu não pude voltar presencial durante a pandemia, porque ali simplesmente as janelas eram pouquíssimas. E por eles serem todos prédios tombados, é muito complicado de você fazer uma reforma ali na estrutura. Por mais que tenham muitos problemas, é complicado de resolver por causa dessa burocracia dos prédios serem tombados. É uma estrutura bem antiga. O outro ponto contra é que, apesar de ser uma área muito frequentada pelos estudantes da região, é um bairro meio perigoso. A Avenida Tiradentes, que é a avenida onde está a ETESP, você não pode andar sozinha por ali. Tem que estar sempre acompanhada de alguém, porque acontece muitos furtos assim de celular, de dinheiro. Nada assim muito grave, não teve nenhum assassinato não, mas acontece bastante furto naquela região. Não é muito legal de ficar por ali sozinha, esteja sempre acompanhada por alguém. E o outro ponto contra é que a rotina acaba sendo meio cansativa, né, por ser em outra cidade. Mas esse ponto contra teria tanto na Mandaki quanto na ETESP. No começo foi extremamente exaustivo para mim, porque eu não estava acostumada a me deslocar tanto para chegar na escola. Eu moro na Vila Augusta, é o mesmo bairro onde fica o Parthenon. Antes eu, sei lá, andava uns 10 minutos e estava na escola. E depois eu tive que pegar condução de ônibus e metrô para chegar até a escola, e isso demorava em média 40 ou 50 minutos, dependendo do trânsito, algumas horas. O trânsito de São Paulo é caótico, depende do trânsito, depende do clima, então vai cansar bastante, mas você vai se acostumar. Depois de 6 meses, você já vai estar levando aquilo numa boa. Mas no começo vai ser bem puxado. Eu confesso que você vai sofrer um pouquinho. Agora, saindo dessa parte de prós e contras, eu só queria explicar 2 coisas. Que era como funcionava o transporte, a minha condução até a escola. E explicar também a coisa da APM, que era a Associação de Pais e Mestres. Começando pela parte do transporte, da minha condução, era totalmente gratuito. Eu tinha o passe de estudante, tanto para o ônibus quanto para o metrô. As passagens em São Paulo aumentaram de preço esse ano, então que bom que você não vai pagar nada, você não vai sofrer com esse aumento de preços, porque tá sofrido. O metrô agora tá R$5, antes era R$4,40. E o ônibus aí eu não sei dizer
Não sei em que bairro você mora. Onde eu moro, tem 2 pontos de ônibus. Tem um ponto de ônibus que fica aqui voltado para Vila Augusta e tem o ponto de ônibus que fica voltado para Dutra. O voltado para Vila Augusta, ele contornava entre os bairros de São Paulo e demorava mais. Era o 802, ônibus 802, que tinha terminal no Tucuruvi. Então eu pegava aqui alguns bons minutos de ônibus indo pro Tucuruvi. E do Tucuruvi já pegava o metrô, e no metrô é super rapidinho. Você vai direto. Raramente tem alguma falha assim no metrô, mas ele é super mais tranquilo que ônibus. E a outra alternativa também de rota que eu fazia era pegar qualquer ônibus, absolutamente qualquer um que passasse aqui na Dutra, porque todos estavam no sentido de São Paulo. Então eles tinham terminal em metrô, eu pegava qualquer um desses e estando no metrô, chega ali rapidinho na escola. Era isso. O cartão de estudante você tem que retirar com a escola, eles que vão fornecer o seu passe, seus bilhetes. Também tem que ver no site do bilhete único. Eu já não lembro muito bem como é que funciona, mas não é muito difícil não, tá? É bem tranquilo de você pegar. Pode ser que nas primeiras semanas de aula seus bilhetes de estudante ainda não estejam disponíveis, então vai ter que separar um dinheirinho para fazer a condução enquanto o passe não estiver disponível. Mas é super tranquilo, viu? Agora explicando sobre a APM, que é a Associação de Pais e Mestres. Eu não sei se tem nas outras ETECs, mas tem na ETESP. Ela é basicamente como se fosse um grêmio, mas para os pais. E ela era responsável por arcar com algumas despesas da escola, seja para fazer pequenas reformas, para organizar algumas excursões. A formatura também organizava com a APM. Então, toda aquela parte da escola que precisava de dinheiro e que o governo não vai fornecer, porque tem dessas, tá? O governo não vai dar tudo. É a APM que fazia, então. Quando eu tava estudando na ETESP, a escola passou por algumas reformas. Por exemplo, o bebedouro não tinha filtro. E até o governo disponibilizar verba para isso, os recursos e tudo mais, o Centro Paula Souza distribuir, ia demorar muito. E a gente ia ficar sem filtro até o fim do ano. Aí veio a APM e juntou ali um dinheirinho para comprar filtro e instalar. Colocaram ventiladores novos também, mesas, cadeiras novas. Então essas pequenas coisas que quebram assim já o galho da escola, é a APM que ajudava. E aí, quando você for fazer a matrícula, vai ter um grupo de pais ali perguntando se você vai querer contribuir com o dinheirinho para doar para a APM. E é legal contribuir, né? Porque todos os alunos vão usufruir dos benefícios que a APM vai trazer e tudo mais. A viagem de formatura, acho que eu já falei, também era organizada e financiada pelo Grêmio Estudantil e pela APM, que é o Grêmio dos Pais. Eu não tive formatura, né, por causa do contexto de pandemia, então eu não sei dar muitos detalhes sobre isso. Outra coisa que eu acabei de lembrar, mas que é só um ponto extra, é que na ETESP tinha rodinhas de alunos. Eu não sei bem dizer o que acontecia nessas rodinhas, porque eu não participava. Eu era uma pessoa muito retraída, muito tímida, então eu ficava longe dos eventos, eu não tenho muitos detalhes, infelizmente. Mas tinha, por exemplo, a Rosa das Minas, que era para abordar as questões de feminismo e tudo mais entre todas as meninas da escola, não importa a série, todas se reuniam lá numa salinha para ficar discutindo sobre alguma coisa, alguma pauta ali. Tinha a roda LGBTQIA+, e tinha também a roda dos pretos, que era para as pessoas ou pretas ou pardas. Para você ver como a ETESP já tinha assim uma diversidade de pessoas muito maior do que o Parthenon tinha.
O Parthenon é praticamente um mesmo padrão de aluno. Eu já ia terminar o vídeo, mas eu acabei de lembrar de mais outra coisa, que na ETESP existia também uma coisa chamada Projeto Progressão, que era um cursinho gratuito a todos os alunos que se interessassem em passar no vestibulinho também. Esse cursinho era organizado pelos próprios alunos da ETESP. Então, quem já tinha passado no vestibulinho podia dar aulas, algumas dicas sobre como é fazer o vestibulinho. Eu tinha participado desse projeto, acho que eu fiquei 1 ou 2 meses por lá. Eu era professora de química, mas eu não consegui continuar porque a minha rotina tava uma bagunça. Eu tinha acabado de entrar na ETESP, eu ainda estava me organizando e não consegui, infelizmente, dar continuidade às aulas. Mas eu tinha visto uma reportagem esse ano que passou na Globo, eu acho, que o pessoal filmou lá o projeto Progressão acontecendo na ETESP e alguns colegas de sala meus continuam dando aula lá pro cursinho. Eles já estão na faculdade, mas continuam no projeto Progressão e isso é muito legal. Então esse foi o vídeo só sobre a ETESP. Ainda vou fazer mais sobre o curso de meio ambiente. E é isso aí, eu espero que eu esteja te ajudando um pouquinho.